Panorama do mercado com as principais notícias nacionais e internacionais comentadas por um investidor profissional. Começamos a semana com os futuros caindo, principalmente as empresas de tecnologia, as empresas de semicondutores tiveram um pregão muito ruim, muito adverso no mercado asiático. A China também não foi nada bem nesse início de semana consequentemente, a SK Hynix e as empresas de memórias também tiveram uma queda, uma correção, e tudo isso puxa os futuros agora para baixo no início da manhã. Também no Oriente Médio, retomada de uma posição mais belicosa dos iranianos, que alegaram que o Estreito de Hormuz está fechado. O governo Trump, recusa essa informação, diz que não tem nada disso e que segue o fluxo normalmente, mas o fato é que o petróleo já sobe 4%, perto de $78 o barril, e isso dificulta um pouco a resolução desse conflito que já, se protrai no tempo por meses, desde o início em março. Então, mais um ponto adverso para os Estados Unidos. E essa semana é uma semana, importantíssima, com muitos dados e muitos eventos que são fundamentais para a leitura do que está acontecendo. Lembrando que a curva de juros norte-americana precifica uma Treasury de 10 anos em yields de 4,5, é muito ruim para valuation e pode haver até uma compressão de múltiplo se esse yield continuar subindo, e ele segue subindo. Então é importante ficar atento. Se bater 4,70, 4,80, muito ruim para ativos de growth. Então toda essa tendência das empresas de inteligência artificial pode ficar ameaçada. 2 anos negociando em 4,20 também é um ponto crítico, é um ponto em que o Fed olha. E nessa semana teremos a ida do Kevin Warsh, que é aquela prestação de contas semestral que o presidente do Fed faz ao Congresso. Então ele vai à Câmara, ele vai ao Senado, terça e quarta-feira. Então é importante ficar atento também às declarações do Kevin Warsh durante a semana. Teremos ainda amanhã, terça-feira, o CPI, que é mais um dado importantíssimo para que nós tenhamos a noção do que está acontecendo com a inflação nos Estados Unidos. E ainda vamos acompanhar outros dados importantes dessa semana, que dizem respeito ao Beige Book, que é aquele livro da atividade econômica que o Fed divulga, será divulgado na quarta-feira. Teremos ainda PPI e varejo na quinta, e os earnings dos bancos no segundo trimestre. Comentei isso no sábado. Muito importante que começaríamos a temporada de divulgação dos balanços dos bancos a partir dessa semana. Então teremos JP Morgan, Goldman Sachs, todos os grandes bancos, Citibank, Morgan Stanley. Importante para a parte de varejo também, o Wells Fargo, o Bank of America. Importante para a gente analisar como é que está a atividade econômica. Os bancos são um excelente termômetro, lembrando que a barra está lá em cima em relação às expectativas de crescimento de lucro líquido e com relação à manutenção de uma margem líquida recorde aí em torno de 14%. Então, toma muito cuidado, porque qualquer frustração nas expectativas pode levar a uma derrocada dos índices. Mas, de um modo geral, a leitura dos analistas é de que haja uma rotação para os setores cíclicos, para os setores industriais, que precisam capturar essa amplitude do movimento, saindo um pouco de tecnologia. Essa é a leitura dos analistas, de um modo geral. Então fica também esse comentário. Aí e temos aqui no Brasil uma agenda também com alguns dados importantes. Hoje teremos o tradicional Boletim Focus, e temos ainda um resultado interessante do IPCA, que foi divulgado no final da semana passada. Eu já vou fazer esse comentário sobre Brasil, mas, antes de aprofundar aqui o calendário do Brasil, queria fazer ainda alguns comentários nos Estados Unidos. Tivemos o falecimento ontem do senador Lindsey Graham, que é um dos senadores mais hawkish da política exterior norte-americana, e que sempre defendeu a participação dos norte-americanos em diversos conflitos. Inclusive, muitos dizem que ele foi um dos principais atores a convencer Donald Trump a atacar o Irã. E ele certamente era uma voz que ficava muito próximo do Trump, constantemente ali perto do presidente. E agora, com esse falecimento, com essa perda, precisamos ver como vai ser a reorganização do Partido Republicano. É um estado que tradicionalmente elege republicanos, mas é uma voz muito ativa que, perde a sua força, e talvez possa haver até uma um enfraquecimento nesse tom mais belicoso do presidente. Isso é interessante acompanhar, porque ele realmente cresceu bastante, ao longo desse segundo mandato do Trump, na sua participação e na sua influência, no governo. Então fica também
essa menção aqui, porque isso tem um impacto geopolítico, na minha opinião. Pode haver um impacto até maior, dependendo de como será o preenchimento dessa vaga depois, num futuro próximo. Então fica aqui essa menção, talvez para o público brasileiro seja algo pouco comentado, mas tem uma importância bem expressiva, a meu ver. Em relação à Ásia, continuamos com os dados bastante fracos. O DXY teve uma leve queda nos últimos pregões, nos últimos dias. O ouro chegando perto de 4.200, também fica essa observação, a onça Troy, e o petróleo ali quase na casa dos US$ 80 com essa retomada, então mais um ponto aí interessante. Bom, esse eram os comentários aqui amplos, né, sobre Estados Unidos. Falei um pouquinho de Ásia também, o que está acontecendo com a Ásia. A China realmente numa situação bastante adversa, sem ainda sinais de estímulos monetários ou um estímulo fiscal mais forte. Eu tenho comentado muito sobre as empresas de tecnologia chinesas que estão, na minha opinião, com valuation atrativo, mas sabendo de toda essa volatilidade, o investidor tem que encarar isso, saber dos riscos também e do pano de fundo que é muito ruim para essas empresas, mas quando nós olhamos numa comparação e num modelo open source, vale a pena pensar nisso. Tenho falado aqui em vários podcasts sobre isso, então não vou me alongar muito hoje. Hoje é a abertura da semana, eu gosto de focar mais na agenda da semana. Então, temos aqui uma ênfase aos discursos do Kevin Walsh, o mercado esperando um Kevin Walsh mais hawkish e quem sabe até um aumento de juros, então é importante ver qual que vai ser a leitura do mercado sobre as declarações. Lembrando que o Kevin Walsh não gosta de dar forward guidance, então muito interessante analisar como é que ele vai se comportar em relação às indagações que os senadores e deputados farão a ele durante essa semana. E aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho agora de Brasil. Brasil, o IPCA que veio abaixo do que o mercado esperava, foi o IPCA mensal mais baixo desde outubro do ano passado. A curva de juros brasileira praticamente caiu de imediato quando houve essa divulgação, então nós já temos o janeiro 27 negociando a 13,90, então ficou abaixo do que nós tínhamos, projetado aqui, até com um Focus projetando 14% em janeiro de 27, então vamos avaliar hoje como é que o Focus vem. A 28 chegou a janeiro 28 chegou a 3,83, que mostra um otimismo, mas depois disso a curva volta a inclinar bastante, então nós temos aí janeiro 35, 14,20, e 38, 14,29, então ficamos aí nessa casa dos 14,25 no restante da curva. Existe uma expectativa de que agora que o Banco Central, se essa leitura se confirmar para os próximos meses, que o Banco Central corte mais, que venha para 14% de repente, se continuar com leituras mais fracas de inflação, que quem sabe até consiga cortar um pouco mais, mas, e até tô hoje no Valor Econômico, a Legacy, fundo Legacy, multimercado, famoso brasileiro, comentando que tem posição aplicada na curva, então aposta na queda dos juros, mas o fato é que o grande problema ainda é mas o fato é que o problema ainda é o endereçamento fiscal, e é algo que o Brasil ainda precisa resolver, então fica também essa menção uma alocação mais tática, mas que o Brasil ainda avalia, como é que vai resolver esse problema. Hoje no Valor Econômico, uma matéria interessantíssima sobre o problema da mudança regulatória. Houve a instituição do IOF sobre os fundos previdenciários, só que isso causou um grande problema no VGBL, com aquele OF mais alto para os grandes aportes, porque a previdência ela financia em boa parte o governo com alocação em NTN-Bs. E essa perda do interesse, essa queda de demanda pelas Bs, decorre em boa parte, não exclusivamente, mas decorre em boa parte dessa diminuição de fluxo previdenciário. Os fundos previdenciários compravam muito as Bs. Que é um título muito interessante na composição da carteira. E como houve essa instituição do IOF, os grandes patrimônios que alocavam em VGBL não fazem mais alocação por meio desse instrumento previdenciário. Então agora o governo, pelo que eu entendi da matéria, o governo pode começar a cogitar voltar com o IOF zero, que na minha opinião, é o mais razoável, até porque o IOF de 5% simplesmente matou o produto, para que haja, mais fluxos, novamente à previdência privada e isso, possibilite a canalização desses recursos para, naturalmente, o tesouro, para que o tesouro possa se financiar. Então, fica aqui esse comentário também, porque, às vezes pode haver um erro, né, o governo faz um desenho de arrecadação e de repente erra e pode voltar atrás, então é natural
que haja essa reflexão, eu não vejo nenhum problema em ter essa reflexão e decidir retomar, porque se é algo que compromete o financiamento, por que não refazer e voltar ao modelo antigo? É bem possível que isso ocorra, já como temos visto no noticiário, essa dificuldade de venda das Bs, então fica aqui um comentário bastante interessante. Outro ponto que me chama atenção, até acho que vou fazer um vídeo no YouTube essa semana sobre isso, é que a Apple está processando a OpenAI por roubo de informações, acusando a OpenAI por informações que teriam sido furtadas aí, segredos industriais, enfim, segredos comerciais. Então fica também uma preocupação que eu tenho visto muito dos investidores norte-americanos, o Alex Karp, CEO da Palantir, também alegou que os Frontier Labs, que são essas casas tradicionais dos modelos de LLM, que eles estariam, roubando dados, segredos e de propriedade intelectual das empresas por meio do uso desses modelos, então fica aqui também uma ressalva sobre isso. E só para terminar, o panorama de hoje, uma matéria importante aqui sobre a queda do preço do boi gordo, da arroba do boi gordo, que decorre em boa parte de uma desaceleração da demanda chinesa, porque a cota chinesa que foi instituída lá no começo do ano já foi, totalmente preenchida, então esse pode ser um fator positivo para a inflação no Brasil, quem sabe, a diminuição do preço da carne, então, o boi gordo aí com uma queda. E também para comentar agora algumas notícias esparsas, a TSMC teve um excelente resultado, a as vendas subiram 36% no último trimestre, então mostra que a tendência de IA ainda segue muito forte. Eu tenho TSMC na carteira, acho uma empresa sensacional, ela basicamente é a empresa pela qual tudo passa na inteligência artificial com a confecção dos GPUs, então particularmente acho uma empresa fantástica, tenho na carteira, e não é recomendação de investimento, por favor, nada que eu fale aqui não interprete como recomendação. Não sou analista de ativos, não faço esse tipo de recomendação. E mais uma matéria a comentar, o Nubank também aprovado agora definitivamente no México para operar como banco, isso é muito bom, positivo para a tese da empresa, principalmente se ela conseguir imprimir um crescimento como ela conseguiu em outros países da América Latina, então fica essa menção. E para terminar, uma matéria da Bloomberg que fala que a França pode bater o desemprego mais alto dos últimos 7 anos, conforme uma pesquisa, então fica aqui o meu comentário sempre bearish em relação à Europa. Eu não tenho posição na Europa, particularmente não sou muito animado com o continente como o bloco europeu, e mostra aqui que um dos principais países do bloco europeu enfrenta uma dificuldade com um desemprego mais alto. Então esse é o panorama de hoje. Fazendo essa análise aqui, eu estou muito animado para ver os resultados dos bancos, principalmente o JP Morgan, que é a minha maior posição de banco. Fico muito, ansioso para saber como é que a economia está se comportando, e para mim é um excelente termômetro de tudo, uma proxy aí dos mercados. Lembrando que a bolsa americana segue com valuation bastante esticado, e para que esse valuation se sustente, é necessário que esses lucros venham em linha com o que essas expectativas elevadas projetam. Então, fica aqui o panorama do mercado de hoje. Uma excelente semana para você, obrigado a quem me ouve. E continue me acompanhando, @RafaelAbismuth em todas as redes. E nessa semana provavelmente já começaremos a subir os vídeos para apoiadores lá no YouTube. Um abraço e até mais.